Então vamos continuar a nossa recapitulação sobre radiações nucleares, agora com a parte 3, configuração atômica. Bom, vamos ver alguns termos, mas sempre partindo do núcleo, né? Porque afinal de contas, radiações nucleares são aquelas radiações que vêm do núcleo. Núcleo que é formado por prótons e nêutrons. Simbologia, bolinhas azuis, bolinhas vermelhas. Próton com carga positiva, nêutron sem carga. E mais energia, né? A soma dessas partículas, ou seja, a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons que tem dentro de um núcleo, é considerada a massa do átomo. O símbolo da massa é a letra A. Então, a massa de um átomo é a soma dos seus prótons mais os seus nêutrons. Tecnicamente, é o número de partículas que nós estamos falando, tá? A verdade está no nosso material, se você dar uma lidinha lá. Então, a gente vai considerar aqui o número de partículas como massa do núcleo, tá? Massa de um átomo. Bom, a configuração atômica, ela parte lá da tabela periódica, organizada de acordo com o núcleo dos elementos que lá estão, ok? Então, o núcleo de hidrogênio, o núcleo de hélio é maior que o de hidrogênio, de lítio, e assim vai para todos os elementos. Quando a gente estiver falando de qualquer elemento, tá? De forma geral, você chama ele de nuclídeo, ok? Então, quando se referir a qualquer átomo, é um nuclídeo qualquer, porque eles são organizados em função dos seus núcleos. Tá? Vamos pegar o exemplo do urânio 235 aqui. Nuclídeo, agora não é mais nuclídeo, né? Ele é um nuclídeo urânio 235. Na tabela periódica mesmo, você tem informação lá, ó, que o número de massa do urânio é igual a 235. Uma outra informação que a tabela periódica traz é o número de prótons, que é o 92. Professor, mas o número de prótons não é letra P? Sim, mas a gente representa na tabela periódica o número atômico com a letra Z. Z é o número atômico, e o número atômico representa o número de prótons. Portanto, o urânio 235 ele tem 92 prótons. Então, se o número de prótons eu represento com a letra Z, aquela relação de massa igual a prótons mais nêutrons vai se tornar, então, agora massa igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Ok? Bom, como é que eu faço para descobrir o número de nêutrons? Eu vou pegar o número de massa e vou substituir na minha relação. O número de massa aqui, 235, do urânio 235. E o número atômico? O número atômico dele é 92, o número de prótons. Ok? Bom, e como é que eu faço para descobrir o número de nêutrons, então? Eu vou subtrair. Vou fazer 235 menos 92. O número de massa menos o número de prótons. E vou ter o número de nêutrons igual a 143. Então, essa é a configuração atômica do urânio 235. Número de massa, 235. Número de prótons, que é o número atômico, 92. E o número de nêutrons calculado como 93. Então, essa é a configuração atômica. Uma outra palavra para denominar alguns átomos em comum, além de nuclídeo, é o termo radionuclídeo. Tá? Ou seja, nuclídeo representa um átomo e rádio é o termo utilizado para radiação. Então, um radionuclídeo é um elemento radioativo. Aqui nós temos o exemplo do urânio 235, também temos o tório 234 e um outro elemento que é o gálio 68. São todos eles radionuclídeos, elementos radioativos que têm excesso de energia no seu núcleo. Tá? Vamos seguir a série natural agora e vamos falar do urânio 238, um elemento radioativo, um radionuclídeo, que tem excesso de energia no seu núcleo, ok? Bom, se ele tem excesso de energia, ele vai emitir radiação. E depois que ele emitiu radiação, ele fez um decaimento radioativo, então ele passa a ser um outro elemento radioativo, que nesse caso é um elemento radioativo também. Mas em que elemento esse urânio 238 se transforma? Não sei. Isso depende do tipo de radiação que ele vai emitir. O urânio 238, ele emite radiação alfa. Lembra da nossa simbologia para radiação alfa? Né? A alfa, ela é 2 prótons mais 2 nêutrons. Nós representamos ela, então, como que? 2 pares, né? Um par de próton e um par de nêutrons. Vum! Manda para fora do núcleo do urânio 238 quando ele tem excesso de energia. Tá, mas e como é que eu faço para descobrir esse novo elemento que apareceu aqui? Bom, eu tenho que recorrer à minha relação de massa igual ao número atômico mais o número de nêutrons. E aí eu tenho que substituir os valores do urânio 238 para a sua massa e 92 para o seu número de prótons. Mas para organizar melhor isso aqui, é aquela dica que eu dou para vocês. Vamos construir uma tabelinha, tá? E vamos colocar lá urânio, ok? Na primeira linha.
E aí vamos fazer as colunas, ó, número de massa, número de prótons e número de nêutrons. Eu já substituí aqui, eu sei que a massa do urânio é 238 e o número de prótons é 92. Ok, beleza. E o número de nêutrons do urânio, como é que eu faço? Da mesma forma do exemplo anterior. Eu vou subtrair 238 menos 92 e vou chegar ao número de prótons, número de nêutrons, desculpe, 146. Então essa é a configuração atômica do urânio 238. Tá, e agora? Agora o que eu faço? Bom, vamos na ordem. Eu tenho urânio 238, o que saiu daqui? Uma radiação alfa. Então vou colocar na minha tabela aqui, ó, radiação alfa, tá? Bom, o que eu posso ver aqui que a alfa ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Então eu tenho aqui 2 prótons e 2 nêutrons. Essa é a radiação alfa. Bom, a massa da radiação alfa é a soma dos prótons mais nêutrons. Então a massa da radiação alfa é uma massa igual a 4. Olha só. Então agora, como é que eu vou saber para achar a configuração atômica desse novo elemento? Bom, veja bem, voltando aqui, ó, se saiu daqui 4 partículas, o que eu tenho que fazer? É o urânio menos a radiação alfa, porque saiu a radiação alfa lá de dentro. Então eu vou ter 238 menos 4, e vou chegar no resultado de 234 para esse meu novo elemento. A mesma coisa eu vou fazer para o número de prótons. Saiu de lá 2 prótons, menos 2 prótons. Saiu de lá 2 nêutrons, menos 2 nêutrons. Então, se você subtrair o menos 2 do 92, 90, de 146, 144. Então, essa é a nova configuração atômica desse elemento aqui, que apareceu depois que o urânio emitiu radiação. Ok? Então, monta essa tabelinha aqui sempre para não se perder. Tá? Esse novo elemento, então, ele tem uma massa 234 e um número atômico de 90. Ele decaiu, olha só, não é mais a mesma coisa. Se você for lá olhar na tabela periódica, esse cara com 234,90 é o tório. Tá? O tório que também é um elemento radioativo e, portanto, vai emitir radiação. E o novo elemento que ele vai se tornar vai depender do tipo de radiação que ele emite. O tório 234 ele emite radiação beta menos, simbolizada por uma bolinha, né? Lembra? Um elétron, só que eu não chamo de elétron porque ele vem de um núcleo radioativo com excesso de energia. A radiação beta ela vem da onde? Ela é um elétron como resultado da transformação de um nêutron em um próton. Lembra? Um nêutron vira um próton e manda para fora uma radiação beta menos, que sobrou dessa energia. Como é que eu faço o mesmo raciocínio? Tá? Eu vou pegar a relação de massa, número atômico e nêutrons e vou montar minha tabelinha. Vou colocar lá no primeiro elemento o tório. A partícula beta menos. E o meu novo elemento Y, que eu ainda não sei qual é. E aí eu vou começar a tirar as minhas informações de massa, de prótons e de nêutrons. Ó, o número de massa do tório é 234. Coloco lá na minha tabelinha. O número atômico do tório é 90, coloco na minha tabelinha. Dessa forma, eu subtraindo 234 de 90, eu tenho o número de nêutrons, coloco lá na minha tabelinha. E a radiação beta menos, o que é? Vamos na ordem, falamos desse, agora vamos falar desse. O que é a radiação beta? A radiação beta era um nêutron, quer dizer que tinha um nêutron aqui e agora não tem mais. Opa, se não tem mais um nêutron, eu tenho que diminuir um nêutron aqui. É 144 menos 1. Tá, mas e daí? Tinha um nêutron e virou um próton. Opa, agora tem um próton, então eu tenho que colocar o que aqui? Mais um. Porque um virou o outro, entendeu? E a soma disso? Soma de mais um com menos um é 0. Ou seja, nada vai sair da massa, porque eu tinha um nêutron que virou um próton. Como é que fica o resultado dessa conta? Só subtrair e somar. Não tira nada da massa, 234, soma 1 ao número atômico, 91, e subtrai um nêutron. Esse novo elemento 234,91 é o protactínio. É um novo elemento ao qual o tório se transforma, né? Ele decai para protactínio, emitindo radiação beta menos. O que ele faz? Transforma um nêutron em um próton. Por isso que eu tiro um nêutron e somo um próton. E por isso que nada muda no seu valor de massa. Ok? Eu estou trocando um pelo outro. A gente tem sempre que ter aquele desenho na cabeça ou estar desenhando do lado, ajuda bastante. O nosso outro exemplo aqui é o galho 68. O galho 68 ele não existe na natureza, ele é feito pelo ser humano. Tá? O galho 68, por ser radioativo, também vai emitir radiação e vai se tornar um novo, ele vai decair, um novo elemento. Ok? Esse elemento vai emitir radiação beta mais
O galho vai emitir radiação beta mais para virar um novo elemento. Ok? Beta mais, que é como um elétron, porém tem carga positiva. De onde é que vem esse pósitron, né, que é um elétron com carga positiva? Ele é de um próton, por isso tem carga positiva, que vira um nêutron. E aí, como é que a gente faz essa transformação? Como é que a gente se acha agora para calcular a nova configuração atômica? Com calma, eu vou escrever a minha relação e vou montar a minha tabelinha. Na linha, eu vou colocar os meus elementos e a minha radiação, na ordem: galho, beta mais e o meu novo elemento Z, que eu não sei qual é. Qual é o número de massa, o número de prótons e o número de nêutrons do galho? Bom, o número de massa é 68, está aqui em cima. O número atômico, o número de prótons, está aqui embaixo, 31. Coloco na minha tabelinha. Calculo o número de nêutrons. 68 menos 31, 37. E a beta mais, como é que fica? Olha só, tinha um próton, não tem mais. Então, menos um próton. E agora tem o quê? Agora tem um nêutron. Então, mais um nêutron. Soma dessas cargas líquidas, soma dessas massas líquidas dá zero. Então, no meu resultado para a massa, vai permanecer o mesmo. Agora, o meu número atômico eu vou diminuir 1. E o número de nêutrons eu vou somar 1. Então, agora eu tenho um novo elemento. O número de massa 68 e o número atômico 30. É o zinco. Mas não é o zinco que a gente tem nas nossas telhas aí. É um zinco radioativo ainda. Ok? Então, quando o elemento emite radiação alfa, ele perde 4 no seu número de massa e perde 2 no seu número atômico. Se ele emitir uma radiação alfa. Um elemento que emite uma radiação beta, ele não sofre alteração no seu número atômico. Por quê? Porque o nêutron virou um próton. Ele sofre alteração no seu número atômico. Eu somo 1 aqui. Apareceu 1, virou 1, eu somo aqui o número de prótons. E o galho 68? O galho 68 emite uma partícula beta positiva. Ou seja, ele vai perder um próton, porque um próton vai virar um nêutron. Então aqui eu tenho perda de massa e perda de número atômico. Aqui eu tenho ganho de número atômico. E aqui eu tenho perda de número atômico. E as massas permanecem inalteradas porque eu só troco um pelo outro. Bom, mas além de emitir radiação alfa, radiação beta e radiação gama, os elementos radioativos, alfa, beta negativo e beta positivo, esses elementos emitem junto radiação gama. Sai junto com essas partículas ondas eletromagnéticas de alto poder de penetração. Essas ondas eletromagnéticas é a radiação gama. A radiação gama ela não altera o número atômico dos elementos, a configuração atômica dos elementos. Quem vai alterar são as partículas que saíram antes ou junto com elas. Ok? Então a radiação gama, mais uma vez, ela não modifica a configuração atômica. Quem modifica a configuração atômica são as partículas. Tá legal? Bom, pessoal, aqui algumas referências que eu utilizei para as figuras principalmente. Os desenhos eu fiz todos influenciado pelo material da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Se você entrar lá, cenem.gov ou quenem, como preferir.gov.br, você vai ter lá apostilas educativas, materiais didáticos, tá? É livre, é free para quem quiser fazer download, tá legal? O material aqui, então, de nossas radiações nucleares, esses vídeos, né, entre aspas, em PDF, o conteúdo em PDF está lá na minha homepage. Você acessa lá cacinefm.com.br, vai no menu Downloads e baixa em material didático. Ok? Mas não esquece, faz as tabelinhas, escreve no material, faz um resuminho no caderno, ok? Essa foi uma recapitulação bem breve aí pra gente parar de engatinhar e começar a levantar. Isso é tudo então, pessoal.